as várias possibilidades de confrontos entre a ciência e a Bíblia, ou entre o conhecimento científico e o conhecimento bíblico, partimos então para o quinto exemplo, a origem da vida. Agora, numa visão harmoniosa entre o verdadeiro conhecimento bíblico e o autêntico conhecimento científico. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Eu menciono aqui o livro de Michael Behe, né, A Caixa Preta de Darwin, onde ele procura demonstrar que uma célula ela está profundamente constituída por elementos, as organelas, que têm uma interação funcional, ou seja, cada organela de uma célula tem funções específicas altamente complexas, que por sua vez só funcionam na presença das demais organelas. Então essa interdependência funcional da célula mostra para Michael Behe, que por sinal é um evolucionista, que uma célula não poderia ter surgido gradualmente, parte por parte, até formar uma célula completa. Ou seja, a célula surgiu pronta. Ela pressupõe um criador. Eu diria que os argumentos eles são científicos, até filosóficos, para justificar a visão de Michael Behe. Bem, então, essa visão tem um paro científico e também a Bíblia nos deixa claro que a origem da vida, não é, ela é criação de Deus. Então, para entendermos um pouquinho melhor, de maneira até um pouco, eu diria, simples, mas é bom, entendemos que complexidade irredutível, eu coloquei aqui TDI, ela é utilizada pela teoria do design inteligente. Comumente, é um dos argumentos fortes utilizados por esse movimento recente, design inteligente. Sistemas orgânicos cujas partes apresentam interdependência funcional. Então, não dá para imaginar que uma complexidade irredutível, como o próprio nome já diz, ela não pode ser reduzida às suas partes elementares e a partir daí imaginar uma síntese, no sentido contrário, ela se formando aos poucos a partir de matéria inorgânica. Não, a célula ou surgiu pronta ou jamais teria existido. E isso pode estar completamente, eu diria, ligado, eu diria, justificado por aquilo que conhecemos na Bíblia da existência de um Deus criador. Ou seja, comparar, eu coloco aqui, a complexidade da natureza com a complexidade dos artefatos humanos. Eu irei fazer isso mais à frente. Nossa quinta aula, quinto módulo, eu iria abordar isso um pouco melhor. E até no quarto e quinto módulo, esse assunto será desenvolvido com mais profundidade. Ou seja, quando olhamos para a célula, verificamos a sua complexidade grande. Nada que o homem produziu até hoje, né, com toda a tecnologia, se compara a uma célula. Né? Então, se os artefatos humanos, evidentemente, foram planejados, uma célula, com certeza. Então, isso nos reporta a um Deus criador, aquele que criou a célula e muito mais do que isso. Né? Então, essa compatibilidade, ela enaltece o autêntico conhecimento científico e também confirma o conhecimento bíblico legítimo. Nós sabemos que Deus é o Criador. Então, essa é a visão desejável, essa realmente é a associação que leva a um crescimento no campo científico e no campo teológico também, na mente de um cientista ou mesmo de um estudioso da natureza. Bem, vamos para o sexto. Percebo que eu estou praticamente repetindo aqueles mesmos temas que geraram problemas, incompatibilidade, mas agora com uma visão correta, onde existe a compatibilidade entre conhecimento bíblico e conhecimento científico. Esse quadro aqui, é importante analisarmos esse quadro aqui. Ele é muito, eu creio que, explanatório, e explica realmente aquilo que traz confusão na mente de muitas pessoas. Olha só esse quadro. Eu tenho aqui, em cima, o criacionismo e aqui embaixo o evolucionismo. Embora eu irei abordar essas duas cosmovisões mais à frente, é bom já antecipar aqui. Aqui no criacionismo, na origem, na criação divina, eu tenho uma floresta. Imagine uma floresta cujas árvores estão de ponta cabeça, porque eu estou iniciando de cima para baixo. Né? E existe uma grande variedade de troncos, e alguns troncos já estão bifurcando antes da grande catástrofe, que seria o dilúvio. Posteriormente,
as modificações continuam, eu tenho uma maior arborização, uma maior ampliação da biodiversidade, né? Surgem novos ecossistemas e novos ambientes ecológicos, né? Então isso suscita transformações. Transformações ao nível do tipo básico, né? E eu chego então no presente. Analisem que essa parte do quadro ela é parecida com essa de cá, como se eu tivesse aqui no presente um espelho. Existe uma simetria no que está aqui e no que está aqui. Ou seja, aquilo que eu posso analisar nos últimos milhares de anos, usando a história e a ciência nos seus compêndios, desde 300 anos atrás, não é? Vou verificar que existe realmente uma variação. Essa variação tanto é advogada pelos cientistas criacionistas como pelos evolucionistas. Só que quando eu vou no tempo lá atrás, eu vejo uma mudança aqui em relação ao criacionismo. Eu vejo uma arborização que chega num tronco apenas. Apenas uma grande árvore. Então, eu teria toda a biodiversidade que existe hoje partiu de um único ser lá no começo, quem sabe há bilhões de anos. Já no criacionismo, toda essa biodiversidade, aquela que está sendo estudada cientificamente, ela corresponde a uma floresta de árvores que correspondem, em princípio, à criação original de Deus lá atrás. Os troncos com possibilidade de mudanças. Mudanças dentro de limites. Ok? Então, esse quadro fica fácil entender que eu estou valorizando tanto a ciência como o conhecimento bíblico. Isso gera uma compatibilidade, uma realização intelectual, onde a honestidade está sendo valorizada tanto com relação à interpretação dos fatos da natureza, como com relação à interpretação do texto bíblico. Né? Então, a microevolução, estou repetindo, são mudanças envolvendo táxons inferiores, variedade intraespécie, novas espécies e novos gêneros. Não há problema. Podemos imaginar que muitas dessas mudanças ocorreram, inclusive, logo após o dilúvio. Mudanças drásticas para os seres se adaptarem. Foram criados com uma elasticidade genética de tal monta que haveria condições de se ajustarem, né, aos novos ambientes agressivos. Então, as mutações, em princípio, deletérias, elas se ajustariam a mudanças deletérias ambientais e geraria a sobrevivência desses seres mudados, mas mudanças apenas até o nível de gênero. Daí para cima, nós teremos então as mudanças definidas pela macroevolução, que ficam no campo da especulação e da filosofia. Não é? E o conhecimento bíblico nos leva não ao semifixismo, ao fixismo, melhor dizendo. Não somos fixistas, criacionistas, somos semifixistas, ou seja, existe variabilidade. É bom repetir, variabilidade dentro de limites. Espécie de Gênesis corresponde a um tipo básico. Este tipo básico, por sua vez, ele pode evocar mudanças, não é? Que vão de espécie até gênero. Então, isso aqui pode ser confirmado cientificamente. Então, é uma visão bíblica que de forma alguma contradiz as descobertas da ciência. E uma afirmação científica que de forma alguma ela contraria os princípios bíblicos com relação às origens. Bem, esse quadro então deve ser apreciado como sendo um quadro válido, um quadro que deve ser buscado realmente por aquele que está intenta compreender eventos passados, né? Usando argumentação científica e bíblica. Atualmente, a origem do registro fóssil foi considerada nos exemplos anteriores, mas agora de maneira equilibrada, de maneira correta. E vamos verificar que essa associação não só ela é desejável, mas ela é, eu diria, inevitável. Para um cientista cristão, ele vai, em algumas situações, ao procurar explicar o passado, ele vai associar o conhecimento bíblico com o conhecimento